A paz do Senhor, queridos irmãos, mais uma vez, muito obrigado por permitir que entremos até o seu lar por meio desse canal. Hoje nós vamos comentar a lição de número 8 da nossa revista com o seguinte tema: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Queremos externar os nossos agradecimentos ao nosso pastor Cleudson Carlos, da nossa igreja Assembleia de Deus em Camaçari, que apoia incondicionalmente esse trabalho. Também agradecemos ao nosso diretor da EBD, pastor Cícero da Graça, pelo apoio, pelo aval e pelo suporte que nos dá para que esse trabalho aconteça. Pois bem, o texto áureo da nossa lição está em Efésios, capítulo de número 2 e o verso de número 20, que nos diz a palavra do Senhor: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Cristo é a principal pedra de esquina. Na verdade prática da nossa lição, o comentarista faz a seguinte colocação: Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. Nossa leitura bíblica em classe se encontra em Efésios capítulo 2, do verso de número 20 ao verso de número 22, bem como também em Mateus 7, do verso 24 ao verso de número 27. São dois textos que alicerçam o pensamento que se desenvolverá na aula de hoje. Bom, o nosso objetivo geral está em ensinar que Cristo é a base da igreja e estamos alicerçados na doutrina dos apóstolos e no testemunho dos profetas. Os nossos objetivos específicos compreendem a ideia de que nós devemos explicar que no Antigo Testamento, Deus habitou, entre aspas, é claro, em um tabernáculo e no templo, e que no Novo Testamento Deus habita em nós, na pessoa do Espírito Santo. O segundo ponto específico, é apresentar o fundamento da igreja como doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas. E o terceiro é refletir que somos templo do Espírito Santo e devemos viver em santidade. Adentremos então agora a nossa aula de hoje, partindo da nossa introdução. Na nossa introdução, a compreensão do nosso autor é que Cristo, sendo a pedra angular e a igreja sendo fundamentada na doutrina dos apóstolos e nos ensinos dos profetas, no testemunho dos profetas, é uma igreja que está em franco processo de desenvolvimento. É um edifício que está em aperfeiçoamento. Entrando ainda mais na nossa lição, no primeiro ponto da nossa lição, nós vamos falar sobre um edifício espiritual, ou um edifício espiritual. E, no primeiro subponto, falar sobre o santuário judeu. Como nós bem sabemos, o templo judaico, o templo dos judeus, é um dos 4 pilares que fundamentam a sua fé. O templo é o fator definidor do processo litúrgico de adoração. Não existe adoração sem templo. Não existe sacrifício sem o templo. A importância do templo na cultura judaica é tão relevante que quando Jesus fala em Mateus 24 que não ficaria pedra sobre pedra, os discípulos, assustados por tamanha colocação, vão perguntar a ele quando serão essas coisas. E aí você sabe que Jesus vai falar sobre os sinais do fim. Então, o templo é de fundamental importância para a compreensão espiritual, desenvolvimento espiritual da fé judaica. Porém, o que o nosso autor vai dizer nesse primeiro subponto é que esse templo, que tinha aquele muro de separação que falamos na última aula, perde a sua eficácia, perde a sua razão de existir diante da manifestação de Cristo e da nova abertura para uma amplitude espiritual na pessoalidade de cada um, seja judeu, gentil ou grego. Isso é fundamental para nós e é o que vai narrar esse ponto, e fica aqui o subsídio para você. No segundo subponto, nós temos aqui o santuário cristão. Aqui é muito importante nós frisarmos algumas coisas. Frisarmos que na graça de Deus, nessa fase da igreja,
os ambientes de adoração transitam de fatores externos para fatores internos. Vale a pena, professor, você frisar a importância da compreensão do que está precisamente em Atos capítulo 7, 48, correspondendo com 1 Reis, capítulo de número 8, versículo de número 27, quando na conclusão do templo judaico, Salomão vai dizer que, muito embora Deus não habitasse em templo feito por mãos de homem, permanece Salomão orando para que a presença desça. O que vai acontecer em Atos 7, 48 é uma correspondência, o que nós chamamos de quiasmo, dentro da perspectiva técnica da análise de textos. O que é um quiasmo? É quando um texto do Antigo Testamento é sobreposto ou repetido no Novo Testamento. E é exatamente isso que Estevão vai, na sua pregação que antecede a sua morte, no capítulo 7, e versículo 48, afirmar. Estevão reafirma que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Faz parte do bojo do sermão pregado por Estevão antecedendo a sua morte. Partindo dessa compreensão de que havia antes um templo físico e que havia uma adoração litúrgica nesse templo, detalhe, a adoração era externa, agora, nesse novo templo que Paulo vai descrever em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, aonde vale a pena ler: não sabeis vós que sois templo de Deus e morada do Espírito Santo? Nesse novo templo, os acontecimentos espirituais e a liturgia, todo o processo espiritual que compreendia os fatores externos do templo antigo, se darão dentro de nós. Isso, aplicando professor e estudante da palavra de uma forma geral, implica em nós termos uma responsabilidade ainda maior. Por quê? Porque se nós somos o templo e a adoração que antigamente se dava dentro desse templo e agora se dá dentro de nós, implica em dizer que nada pode atrapalhar a sua adoração, que o processo é mais direto do que nunca, uma vez que Cristo morreu na cruz, rasgando o véu e tirando aquelas liturgias do Antigo Testamento, tá bom? Então nós somos o novo templo, o santuário cristão de Deus. Agora eu quero frisar uma coisa ainda dentro desse segundo subponto, é que algumas pessoas se apegam a essa questão para dizer que nós não precisamos de um ambiente para congregar. E aí tem um problema muito sério, porque o texto bíblico diz que você é templo. O texto bíblico não diz que você é igreja. Igreja, o conceito de igreja, de eclésia, é ajuntamento, comunidade que começa com 2 ou 3. Você é templo, então não funciona o objetivo final de igreja na sua vida, você assistindo de casa, se tornando um cristão que assiste. É claro que isso não tem nada a ver com esse momento em que a gente está vivendo. Mas tem gente por aí que fundamenta suas ideias em 1 Coríntios 3,16, dizendo que é templo e que, portanto, adora a Deus em casa, adora a Deus sozinho, e se alicerça nisso para dizer que não precisa estar na igreja. Você é templo, repito, mas você não é igreja. Igreja compreende uma ideia que vai para a coletividade. E diga-se de passagem, o fruto do Espírito está lá em Gálatas, capítulo de número 5, o fruto do Espírito só pode ser vivenciado na comunidade. Então eu preciso me desafiar em meio à convivência e me aperfeiçoar enquanto pessoa, vivendo uns com os outros em uma coletividade. Então você pode ser templo, mas você não é igreja. Queria fazer essa colocação para você que é professor e aluno da nossa lição. O terceiro subponto da nossa lição fala sobre a pedra angular. É interessante demais a forma como o apóstolo Paulo faz abordagens a partir do seu contexto, do ambiente em que ele vivenciava. E naquela época, as estruturas, e quanto maior fosse a estrutura, maior seria a pedra angular,
Essa aplicação que Paulo traz para a vida espiritual, colocando Cristo na condição da pedra angular, é muito precisa, gente. Por quê? Porque as estruturas que eram construídas antes, sem uma pedra que ficava de esquina, uma pedra que tinha duas arestas laterais e que era colocado na esquina, uma pedra robusta, grande, e que através dessas duas arestas ela recebia como base as outras pedras que iriam compor a construção. Sem essa pedra, a construção estava comprometida. Então, Cristo é a pedra angular, Cristo é a pedra principal. Então, são essas duas definições que se davam para essa pedra nas construções de antigamente. Só que essa pedra também tinha uma outra função. Além de ser sustentáculo da construção, a pedra também tinha uma função de alinhar as paredes. Então, quando nós fundamentamos a nossa vida em Cristo, duas coisas acontecem. A primeira, estaremos mais firmes do que nunca. A segunda, nossa vida tende a entrar por um alinhamento. Estaremos alinhados pela predisposição desta pedra que é Cristo. E no quarto subponto, o nosso autor vai falar sobre Cristo, a pedra principal. Primeiro, a pedra angular, que também quer dizer pedra principal, né? Que era utilizada nas esquinas da construção, que alinhava e que dava base. Mas aí o autor faz questão de enfatizar em um caráter mais aplicativo que Cristo é a pedra principal. E é interessante que identificar Cristo como a pedra angular remonta à profecia messiânica. Que profecia é essa? Profecia que está no Salmo de número 118 e o versículo de número 22. E tornou-se a cabeça de esquina. Entenda como a conectividade profética está altamente ligada à pessoa de Jesus Cristo. Jesus é o centro da profecia. Jesus é o auge da revelação de Deus e isso se dá cabalmente no cumprimento da sua existencialidade no Novo Testamento. Você deve se lembrar de 1 Coríntios capítulo 3 e verso 11, e aqui eu vou ler com você esse texto. 1 Coríntios capítulo 3 e o verso de número 11, porque vai falar que Cristo é a pedra principal, é a cabeça de esquina, como está em Marcos capítulo 12, versículo 10, e 1 Coríntios capítulo 3, 1 Coríntios capítulo de número 3 e o verso de número 11. Acompanha na sua Bíblia aí, porque é texto que fundamenta a nossa ideia. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Cristo. Gente, isso aqui é fundamental, sabe por quê? Porque a nossa fé, o fundamento doutrinário que compreende o nosso norteamento de fé se baseia em Cristo. Nenhum outro fundamento pode tomar o lugar de Cristo, né? Ninguém pode lançar outro fundamento, outra base doutrinária que não seja Cristo, já dizia o apóstolo Paulo. Lá em Atos capítulo 4, 11, ele é a pedra principal da pregação de Pedro. E em 1 Pedro capítulo 2, 7, ele é a pedra angular do novo tabernáculo que somos nós. Eu faço questão de ler esse texto na íntegra. 1 Pedro capítulo 2 e o versículo de número 7. Eu vou começar a leitura um pouquinho anterior, porque esse texto aqui é muito forte. A partir do versículo de número 4. 1 Pedro, capítulo de número 2, do versículo 4 a seguir, acompanha aí. Chegando-vos para ele a pedra que vive. Olha como está nessa tradução de Almeida revisada. A pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, ou seja, as pedras que estão sobre a pedra angular, a pedra que dá base, a pedra que alinha, como parte dessa edificação, como pedras que vivem,
sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. E por isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será, de modo algum, envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é preciosidade, mas para os descrentes é pedra que os construtores rejeitaram, e essa veio a ser a pedra principal e angular da nossa fé. Aí o versículo de número 8 vai dizer: e pedra de tropeço e rocha de ofensa. Para quem? Para os que não creem. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Então, quando Cristo não é a base doutrinária de uma denominação ou de um grupo de pessoas, essas pessoas tendem a entrar num processo de tropeços, porque não tem o fundamento doutrinário e não tem a sustentabilidade que só a pedra angular, que é Cristo, nos oferece. Mas no versículo de número 4, ou no versículo de número 5, se você analisar, o texto vai nos dizer que nós somos sacerdócio santo. Isso coaduna com o que está em Pedro, capítulo 2, e versículo 9, ainda nessa leitura aqui, ó. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdote real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Duas coisas importantes precisam ser percebidas aqui. A primeira coisa está no subponto anterior, subponto de número 3, onde nós recebemos a definição, subponto 3 e 2, que somos o templo, a nova casa espiritual, e que a adoração parte de ambientes externos para ambientes internos. A segunda coisa que é preciso perceber e ficar bem firme na nossa mente é que a Bíblia Sagrada nos chama também de sacerdotes. Então, nunca mais você vai terceirizar a responsabilidade concernente à adoração a terceiros, a ambientes, a liturgias, a coisas. Por quê? Porque na graça de Deus, você é o templo aonde acontece e você é o sacerdote que ministra sobre o templo. Então, isso é muito forte para nós em caráter de orientação no estudo da nossa lição. Bom, já passando para o segundo ponto da nossa lição, o fundamento dos apóstolos e profetas. Isso aqui é muito forte também, porque vai definir algumas coisas para nós. No primeiro subponto do segundo ponto, o conceito de apóstolos. A palavra apóstolo vem do grego apóstolos, que é usado como enviado ou mensageiro, né? O apóstolo é centrado na natureza da missão de Cristo, que foi enviado para ser o Salvador do mundo. Eu trouxe alguns subsídios para você, professor, principalmente, com relação à questão dos apóstolos. Bom, o apóstolo é aquele que é enviado em nome de alguém. Essa é uma definição etimológica da palavra a partir do grego. Agora, a grande questão é, existem apóstolos modernos? Eu queria refletir com você sobre 3 fundamentos que provam que nós não devemos praticar a ideia dos apóstolos modernos. Primeiro, você deve entender que Deus chamou 12 apóstolos. O número 12 faz parte de uma experiência espiritual e de uma convocação de Deus para que ele se manifeste no meio do seu povo. Deus chamou 12 tribos e habitou no meio deles através do tabernáculo. Deus chamou os 12 apóstolos. Existem 12 tronos em Apocalipse, capítulo 19, versículo 4, que correspondem a esses 12 apóstolos. É interessante nós pensarmos sobre isso, sabe por quê? Porque nesses últimos dias nós temos vivido um modismo, onde, no afã de uma hierarquia predominante, a gente tende a querer, de uma certa forma, sobrepor de liderança sobre todos os outros. E aí surge a figura dos apóstolos. E detalhe,
essa revalorização da figura apostólica se deu há pouco tempo, tá bom? Então vamos lá. Quais seriam os pré-requisitos para ser um apóstolo? Primeiro pré-requisito deveria ser testemunha pessoal de Cristo. Onde está o fundamento disso? Atos capítulo 1, versículo 21 e 22. Depois da morte de Judas, os discípulos vão se reunir para colocar um novo apóstolo no lugar de Judas, selando os 12. E quando eles fazem a reunião, em Atos 21 e 22, a primeira colocação que é colocada pelos apóstolos tem que ser testemunha pessoal de Cristo. Ou seja, tenha que ter vivenciado com Cristo, tenha que ter visto Cristo. Essa é a primeira questão que nos dá base para entendermos que não existe o apostolado de hoje. Segunda coisa importante é que o apóstolo recebe uma chamada especial. Você deve se lembrar que o nome apóstolo na etimologia da palavra quer dizer enviado em nome de alguém. Em nome de quem? Em nome de Cristo, que é o mesmo que comissiona eles de maneira pessoal. Segundo pré-requisito. Isso está em Mateus 10, quando Cristo chama os apóstolos. Gálatas capítulo 1, versículo 1. Paulo, quando se insere no contexto apostólico, ele vai dizer: eu recebi do Senhor a chamada e a vocação para estar no meio de vós ministrando a palavra. Sou apóstolo diretamente chamado por Cristo. A terceira questão é que os apóstolos receberam uma autoridade especial, gente. Que autoridade é essa? Uma autoridade para manifestar sinais tremendos ao longo da história, ao longo da sua vida. Então os apóstolos receberam e realizaram tantos milagres. Você vê a sombra de Pedro curando, você vê a capa, você vê eles liberando uma palavra e uma cidade sendo abençoada. São sinais peculiares a uma autoridade que é otorgada por Cristo, especialmente a essa classe. Quarto, os apóstolos definem doutrina fechando as Sagradas Escrituras. A base disso é o texto áureo da nossa lição, que fala em Efésios 2:20. Nós estamos, vou ler novamente com vocês, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas e de Jesus Cristo, que é a nossa pedra de esquina, a nossa pedra principal. Então, outro fundamento que dá a ideia do apostolado e de que hoje não pode existir apóstolos é esse. Os apóstolos definiam os fundamentos da doutrina, fechando o cânon das Sagradas Escrituras. Então, essa é uma autoridade conferida apenas aos 12 apóstolos e ao apóstolo abortivo, que é Paulo, que o próprio se intitula assim. Então, gente, se hoje nós tivéssemos ainda uma unção apostólica, uma chamada apostólica, como dizem por aí, e a nossa denominação, a nossa igreja não se atém a isso, com certeza nós entraríamos em um conflito com relação à doutrina. Haja vista que os apóstolos fundamentam doutrinas. É Paulo que escreve à igreja em Coríntios e orienta com relação à ceia. É Paulo que escreve na igreja de Tessalônica, no capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, e fala sobre a vinda de Cristo e a manifestação do anticristo. É Pedro que dá os fundamentos da igreja e que faz uma transição do processo de adoração no Antigo Testamento para o Novo. Então são definições doutrinárias peculiares à autoridade conferida aos apóstolos. Se houver apóstolos ainda hoje, esses apóstolos terão o poder de continuar as Escrituras e aí nós teremos um problema relacionado ao cânon sagrado. É a quarta defesa do porquê não podemos utilizar o apostolado. E a quinta, para terminar, é que depois da morte de Cristo, e essa aqui é histórica, tá? Depois da morte de Cristo, está selado o quadro apostólico com a morte dos apóstolos posteriormente. A igreja primitiva não levanta mais apóstolos. Nós temos uma história longa da igreja primitiva, onde não se faz mais menção da unção, da chamada de apóstolos para guiar a igreja. Por quê? Porque os cristãos da igreja primitiva percebiam que aqueles 12 e o apóstolo Paulo
tiveram uma existencialidade peculiar para a sua época, tiveram uma chamada, uma autoridade para executar uma determinada missão e uma determinada fundamentação para a sua época. Tá bom? Eu espero ter ajudado você um pouco com relação a isso. Tem alguns livros que eu posso indicar, e eu vou indicar no rodapé da aula depois, para que você possa estar pesquisando mais acerca disso. Mas o fato é que hoje nós não defendemos mais o apostolado como parte do elemento que compõe as lideranças das nossas igrejas, tá bom? Bom, aí no segundo subponto do segundo ponto fala sobre a doutrina dos apóstolos, tá? E aí você vai ver em Romanos capítulo 6 e versículo 17, os apóstolos receberam doutrina diretamente de Cristo. É outra fundamentação. Você vê o apóstolo Paulo falando sobre a ceia, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Então isso é uma característica que compete, que confere apenas ao apostolado desses 12 apóstolos e do apóstolo Paulo. Então é uma característica forte. Atos capítulo 2, versículo 42 vai nos dizer a palavra: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. Qual era a doutrina dos apóstolos? Era a orientação que era dada através das cartas, das próprias visitas que os apóstolos faziam às igrejas, a saber, as viagens missionárias de Paulo, a primeira para abrir igreja, a segunda para abrir mais igrejas e a terceira para fundamentar igrejas. E por aí vai. Então nós percebemos que a Bíblia, o Novo Testamento, está norteado sobre a doutrina dos apóstolos. Vale a pena frisar que Jesus não vem fundamentar a igreja, sistematizar a igreja. Ele deixa isso a cabo dos seus apóstolos. Jesus vem revelar o reino, Jesus vem orientar sobre o caminho, Jesus vem mostrar para os filhos dos homens como é que é ser filho de Deus. Tá bom? Terceiro subtópico da nossa lição, terceiro subponto da nossa lição, o testemunho dos profetas. Mais uma vez, vale a pena frisar algumas coisas aqui. O profeta de ofício são aqueles que tinham uma chamada específica no Antigo Testamento. Os profetas de ofício, a vida deles, a família deles, o jeito de vestir, o jeito de falar, o modus vivendi do profeta do Antigo Testamento tinha a ver com a sua chamada. Por isso a expressão profeta de ofício. E os profetas, já diz o texto bíblico, foram até João Batista. O que tem a ver com profetas no Novo Testamento, por exemplo, o que cabe dentro dessa concepção seria o dom de profecia. E o dom de profecia o Espírito Santo dá a quem ele quer conforme a sua própria vontade. Mas nós encontramos, por exemplo, nos ministérios, surgindo mais uma vez a palavra profeta. E a palavra profeta, ali nos ministérios, lá em Efésios capítulo de número 4, não se arremete especificamente ao profeta de ofício do Antigo Testamento. A palavra profeta ali tem mais a ver com aquele que tem a iluminação para interpretar e manifestar, ou seja, pregar a palavra de Deus. Então, se nós temos profeta hoje, ou se nós pudéssemos adequar etimologicamente a palavra profeta, nós diríamos que profeta de hoje é aquele que prega, que professa a palavra do Senhor. Então, muito cuidado com movimentos, modismos que tem por aí afora, onde pessoas se aglomeram quando, de repente, por misericórdia de Deus e busca de determinada pessoa, essa pessoa recebe um dom de profecia e as pessoas começam a intitular essa pessoa como profeta. E aí forçam tanto a barra que a pessoa tem que ter uma profecia diária. E às vezes, ou muitas vezes, essa profecia não é de Deus. Então, o testemunho dos profetas tem a ver com a perspectiva dos profetas do Antigo Testamento, que apontavam profeticamente em suas mensagens para Cristo, bem como também os profetas do Novo Testamento, que tinham ali uma iluminação. Deixa eu posicionar uma coisa aqui que tem a ver, acho que com a lição de número 2, se não me engano, da nossa revista, onde fala sobre a revelação. A palavra revelação para os nossos dias não cabe tanto, porque a revelação já está pronta, a palavra de Deus. O que cabe para nós hoje é a palavra iluminação,
A capacidade de, inspirado pelo Espírito Santo, entender o que já está posto na palavra. Então, hoje, os profetas recebem uma iluminação para entender a palavra, e é exatamente isso que nosso autor aborda no terceiro subponto do segundo ponto. Tá? Seguindo aqui a nossa aula, deixa eu fazer essa leitura aqui que o autor colocou, que é muito legal, mas Paulo está aqui no segundo parágrafo do terceiro subponto, do segundo ponto. Mais adiante, Paulo assegura que a compreensão do ministério, que no passado estivera oculto, e que os gentios tinham igual posição no corpo de Cristo e eram participantes da promessa, foi revelado pelo Espírito aos profetas do Novo Testamento. Quem são os profetas do Novo Testamento? Os apóstolos, os primeiros cristãos, os anciãos do Novo Testamento, que tinham uma habilidade de interpretar o Antigo e uma nova compreensão por iluminação e revelação de Deus para sintetizar as verdades bíblicas na sua comunidade da época. Então, basicamente, eu queria pontuar isso, porque eu acho muito importante para que a gente não caia no erro de ressuscitar profetas do Antigo Testamento e aplicar essa questão aos dias atuais. Terceiro subponto da nossa lição: edificados para a morada de Deus. Primeiro subponto do terceiro ponto, a expressão todo edifício bem ajustado cresce, indica um processo contínuo de desenvolvimento. Uma coisa muito importante que nós temos que entender como crentes, como participantes do reino, é que nós somos desafiados a um crescimento contínuo. Um dos maiores erros na vida de um cristão é pensar que já está pronto. Todo ser humano deveria nascer com uma tarja no dedão do pé dizendo, com defeito, ou em franco processo de aperfeiçoamento. Então, o que o nosso comentarista traz do que está escrito em Efésios capítulo 2 e versículo 21, texto base, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor, é exatamente a proposta de que nós temos que nos desenvolver. Cabe a cada um de nós fazermos as análises necessárias do que precisa ser mudado, do que precisa evoluir em nós e nos dispormos para que isso aconteça. Então nós somos um edifício em processo de acabamento. Você vai ver isso em Colossenses capítulo 2, versículo 2, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. Você vai ver também em Romanos capítulo 14, versículo 15 e 16. O processo de aperfeiçoamento é um desafio de Deus para a vida de cada cristão. Bom, o segundo subponto do terceiro ponto, o templo santo do Senhor. Mais uma vez a gente volta àquela questão de que o templo do Antigo Testamento, que tinha todas as suas peculiaridades, a sua liturgia, seus processos, agora se dá dentro de nós. Mais uma vez eu friso o que está aqui em 1 Coríntios capítulo 3 e versículo de número 16, ou eu vou ler Atos capítulo de número 7 primeiro. Atos 7 e o verso 48. Atos 7, vamos ler 1 Coríntios 3,16, que nós já conhecemos. Não sabeis vós que sois templo de Deus e morada do Espírito Santo? Então nós somos a nova casa. Essa é a compreensão fundamental da graça de Deus. Eu já falei sobre 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, que nós também somos os sacerdotes, e Hebreus capítulo de número 7, capítulo de número 9. Hebreus capítulo de número 9 e o versículo de número 7. Hebreus capítulo de número 9 e o verso de número 7. Olha o que diz a palavra. Mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos outros de ignorância do povo, pelos outros pecados de ignorância do povo. Então, Hebreus capítulo de número 9 e o versículo de número 7 fala sobre o sacrifício do Antigo Testamento.
em que o sacerdote tinha que entrar sozinho, uma vez por ano, com sangue nas mãos, não sem sangue, com sangue nas mãos, e oferecer por si e pelos pecados de ignorância do povo. Então, esse era o processo que se dava rotineiramente, anualmente, no Antigo Testamento. Só que no versículo de número 10, no versículo de número 10, se não me engano, o sacrifício que havia sido feito rotineiramente antes não tinha sua eficácia em si mesmo. Por isso, Cristo teve que se manifestar como sumo sacerdote dos bens realizados mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação. Então, Cristo se manifestou realizando um sacrifício de uma vez por todas por nós. Aqui no versículo de número 9, aqui no capítulo de número 9 também de Hebreus, vai falar que era necessário que o primeiro tabernáculo passasse, para que fosse estabelecido o segundo. E detalhe, gente, nesse segundo ambiente de adoração na graça de Deus, existe uma perspectiva de igualdade. Não existe mais diferença entre judeus, não existe mais diferença para gregos, e não existe diferença entre gentios. Todos fazem parte, todos são elementos do processo de adoração, todos são templos de habitação do Espírito Santo de Deus, uma vez que o sacrifício fora feito de uma vez por todas, e agora o antigo tabernáculo passou, e agora fora estabelecido o novo tabernáculo. Terceiro subponto da nossa lição vai falar que o Antigo Testamento, a expressão morada de Deus, fazia alusão especificamente ao tabernáculo. Depois, ao templo israelita. E indicava um lugar na concepção do povo dessa época, dos patriarcas, dos reis, sacerdotes e até profetas, fazia alusão de que Deus estava permanentemente operando dentro desse ambiente, mantendo comunhão com o seu povo através desse ambiente. O fato é que quando nós chegamos no período da graça de Deus e depois do sacrifício de Cristo, a concepção está para além da estrutura física. Vale a pena lembrar, já concluindo a nossa aula de hoje, que nós somos diariamente desafiados dentro dos nossos padrões de adoração. Volta e meia nós temos uma tendência oriunda do engessamento, da rotina, de querermos pautar a adoração a elementos externos, a estrutura. Tem gente que diz que não consegue adorar porque o banco é duro, ou qualquer que seja outra circunstância. Então essa lição nos chama bastante atenção com relação a isso. Não se prenda a fatores externos. Nada pode atrapalhar a sua adoração com Deus. Não terceiriza isso a ninguém. É você e ele. Você é o sacerdote que ministra, você é a casa. E, portanto, agora, não tendo mais véu e separação, muro de separação, todos nós temos total acesso à presença de Deus. Então, a igreja, em conclusão da nossa aula de hoje, é a união da compreensão do Antigo Testamento na pessoa dos judeus, a compreensão dos gregos de espiritualidade. A igreja é a junção de tudo isso em uma única perspectiva, em um único padrão de igualdade, onde todos nós podemos acessar a presença de Deus. Então não existe mais gentio, não existe mais grego, não existe mais judeu. Existe a igreja que adora, que é igreja na coletividade, que é templo na individualidade e que, portanto, está mais desafiada do que nunca a viver um padrão de maturidade na presença do Senhor em meio a esta graça. Deus te abençoe, siga-nos no nosso canal, né? Nós estamos também transmitindo lá pelo canal da igreja, tá bom? Eu quero mandar um abraço para o nosso amigo missionário Ruideto, que foi lá para a missão, né? Foi enviado para a igreja na igreja a cidade de Jaraguá, no Goiás.
Grande amigo Rui, um forte abraço para você, meu querido missionário, grande amigo, tá bom? Então, ele está fazendo uma obra, né, designada por Deus nessa cidade lá em Goiás, em Jaraguá. Um abraço para a igreja, para os irmãos de Jaraguá também. E é um prazer poder estar atendendo vocês aí. Nós estamos aqui transmitindo pelos canais da igreja, nós estamos pelo Facebook, pelo YouTube, tá bom? Se inscreve também no nosso canal, Professor Antonilson Almeida. Estaremos colocando vários temas teológicos, várias explanações e exposições de textos sagrados, tá bom? Quero agradecer a todos os nossos parceiros que nos ajudam nessa empreitada e a você que nos suportou até agora. Deus te abençoe e que o Espírito Santo fale mais forte ao teu coração. Até o próximo comentário, querendo Deus. Forte abraço a todos. Sonhei com um lugar chamado céu.